Bom dia, doutora Fabiana, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Robson? Tudo bom, você? Tudo jóia, graças a Deus. Estamos aqui nesse furacão chamado reforma tributária, né? Nossa Senhora, que bota furacão nisso, viu? Ah, que legal. Nós estamos aí realmente num. Bom, é um momento histórico, é um momento muito bacana, Uhum. só que a gente não pode. Nós temos que deixar de ser românticos, né? Na verdade, porque as consequências são muito sérias e é muito bacana discutir academia, muita coisa, mas é realmente os impactos, né, pelo que se discute, são muito sérios, né? Vão ser bem complicados, viu? A gente acredita, né? Porque ninguém sabe direito nada, sabe? Eu participo, inclusive, de um grupo que é lá do Cecife, né? Da FGV, que foi quem idealizou e que são os que estão de acordo, que querem a reforma, né, acham que vai ser bom, mas mesmo eles começaram a levantar algumas dúvidas lá, sabe? Se uma empresa está num determinado município, né, e aí ela vende para um lugar, a empresa que é desse destinatário muda de lugar, sabe? Alguma coisa assim, coisas que acontecem, na verdade, né? Pagamentos a prazo, pagamentos antecipados, essa questão do destino não facilita, viu? Não, sim. E esse exemplo, agora imagina para fins de determinação de competência, é, e depois que você lê o relatório, né, do GT do STJ, você fala, nossa. É mais assustador. É mais assustador. Eu brinco o seguinte: ontem eu estava ouvindo, Uhum. né, a Camila Tapias, o Perova, e eu brinco o seguinte: que se o professor Eurico desanimar, eu falei, cara, então a reforma, se o professor Eurico falar que a reforma não está indo para frente, eu falei, nossa, é assustador. O Mas Perova o Eurico também. falou que a reforma não ia para frente, essa Não, parte não, não. eu digo, se ele falar, Ah, eu falei, sim. pronto. Aí nós estamos perdidos, Aí estamos porque perdidos. o Perova também ele sempre foi um grande defensor da reforma. Por exemplo, quando estava ouvindo a senhora Camila, né, Camila Tapas, falou, olha, eu não tenho tanto esse otimismo assim, principalmente com essas questões de definição de regras de competência, porque o PLP 108, ele não traz as respostas que deveriam com relação ao direito processual, porque me parece que o direito material caminhou, de certa forma, com a 214 relativamente até bem. Agora, lógico, essa parte de crédito, devolução de dinheiro, regulamentação, nota técnica, realmente isso aí, a operacionalização do sistema vai causar ainda um certo transtorno e dúvida. Mas o direito material posto em si, ok. Mas o direito processual, não. Na materialização dessas questões de uma definição clara, de regras de competência, é, principalmente a questão da uniformização, de entendimento, do comitê de harmonização, enfim, toda essa parte do arcabouço que deveria dar uma segurança, eu acho que aí assusta um pouco, né? Muito complicado. E eu acredito que muito disso é do próprio trâmite da reforma tributária. Desde 2019 se discute a parte material. E aí, quando a parte material já estava prestes a ser finalizada, vem a parte processual, ou seja, se maturou bastante a parte material. Ainda, ao meu ver, ainda vai ter discussão, mas já bem, né? Pelo menos nós temos mais elementos. E o processual foi algo, precisamos de um processo, precisamos mexer para compatibilizar. E aí veio algo que não resolve, né? Sim. Não, e ao que tudo indica, meio a toque de caixa no Senado, né? Estou dizendo, as audiências públicas mais sucintas, pelo menos a minha percepção é que vai ser muito rápida a parte no Senado processualmente. Me parece que a ideia tem que aprovar esse ano. É. Então, né? Porque afinal, ano que vem já começa a alíquota teste, então tem que aprovar esse ano. E aí, com isso, diminuem as discussões, né? Vai a toque de caixa mesmo. E, infelizmente, isso vai trazer um transtorno muito grande para nós, advogados, para a economia do país, porque afeta, né, na insegurança. Sim.
né? Muito grande. Bom, o que nos resta, o que nos resta agora é fazer a parte acadêmica, acho que é contribuir com o debate. Eu acho que a gente tem que divulgar, eu acho que tem que fazer pressões com relação aos setores, no sentido de que essa parte processual, eu acho que trazer elementos práticos, Tá aqui. né, vai mexer com o fluxo de caixa das empresas. Aí quando você joga essa questão do aspecto de competência, isso me preocupa bastante, depois que você lê o GT, e realmente você tem as percepções, por ser três entes, nós temos aqui dois tributos que são gêmeos, mas na prática, eles não caminham a parte processual, de administrar, do processo tributário dessa forma. Eu estava olhando uma apresentação da professora Suzy Hoffmann, são 370 que chega a quanto, se eu não me engano? Ela fez uma projeção, eu estou até com ela em tela. Julgadores, do número de julgadores, é isso? Isso, 387, né? Eu tenho aqui, 387, se for uma Câmara só. Uma Câmara, sim. Por Estado, o que não acontece, porque São Paulo e as capitais precisam de mais, né? Já daria Sim. 387 julgadores. Se falar em duas câmaras por Estado, já dá 774 julgadores. Pois é, eu me assustei quando eu vi também esse gráfico dela. A gente assusta quando você vai colocar no papel, né? Então, Sim. ideologicamente, é tudo muito bonito, né? Mas a hora que você vai para a prática, as coisas não são bem assim. Não são tão... Bom, né? Professora Fabiana, deixa eu já 10h03 aqui, deixa eu já formalmente já iniciar o nosso quarto contributo. Bom, primeiro eu vou dar as boas-vindas formalmente, professora Fabiana. Doutor Fabiana, muito obrigado pela... eu poderia até dispensar todas as apresentações. Primeiro que da nossa terra, mato-grossense, então, né, um orgulho da casa, né, da nossa terra, mas eu vou deixar sim os protocolos, vou fazer a apresentação formal. Bom, mais uma vez, Fabiana, obrigado, professora, pela disponibilidade do tempo, ainda mais confuso, né? São Paulo mora mais, então o almoço fica um pouco mais tarde, mas vamos lá. A professora Fabiana Del Padre Tomé, um currículo resumido, ela é doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo, é professora também da PUC São Paulo e IBET, fundadora dos cursos Você Tributarista e Tributarista em Ação, advogada, parecerista, e se eu não estou enganado, mais de 25 anos de experiência. A conta está certa? Tá certa. Então tá bom. Então tá jóia. Bom, e agora eu vou também dar as boas-vindas à debatedora, doutora Amanda. Amanda, bem-vinda, feliz em aceitar o convite. Né, Amanda, né, por ser conselheira também aqui do nosso conselho, falei, vai contribuir com os debates, acho que vai ficar, né, a gente vai, de uma forma informal, vai ficar muito dinâmico, muito bacana. Bom, Amanda é advogada tributarista, especialista em Direito Empresarial e Tributário pela FMT, em Direito do Agronegócio pela FSPMT, e integrante do Conselho de Contribuintes. E, por fim, eu não sei se a Daniela e a Dani estão na sala, eu me embanando todo com essa questão aqui das imagenzinhas que ficam, até vou pedir, de repente, no chat, Amanda, vamos ver as perguntas, alguma coisa aqui, porque eu sou da velha guarda e me pepino com isso aqui. Então, Dani, agradeço, não sei se a Dani está na sala, a Dani quem fez o contato, tá? Com a doutora Fabiana. Então, Dani, obrigado, né, pela disponibilidade também e, gentilmente, né, fez essa ponte com a Fabiana. Bom, o nosso tema hoje é sobre o processo tributário, com ênfase na reforma. Doutora Fabiana, tem a palavra, fique muito bem à vontade. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, bom dia a todos e a todas. Doutor Robson, é um prazer estar aqui no Quarta Contributo novamente. Eu sempre fico muito feliz com o convite da Comissão de Direito Tributário de Mato Grosso. Dani fez essa intermediação, agradeço também. Cumprimento a Amanda, que vai ser aqui a nossa debatedora, que realmente acredito que vai engrandecer bastante por essa visão de quem vai estar do outro lado, né? No lado dos julgadores, já sabe a dificuldade que é hoje, quem dirá com essas mudanças que estão por vir. E aí a gente trouxe aqui esse tema, porque como nós estamos conversando aqui extraoficialmente,
nós temos uma mudança já implantada, afinal de contas, não adianta ficar chorando contra a reforma tributária, né? Ela está aí, nós tivemos a emenda constitucional 132, nós tivemos a lei complementar 214 aprovada, então nós temos a figura do IBS, a figura do CBS no nosso ordenamento já existente. Mas a parte processual, né? Então, se nós temos essa mudança, que é uma mudança estrutural profunda na tributação do consumo, isso traz impactos no processo tributário também, tanto no processo administrativo como no processo judicial. E a proposta que nós temos atualmente em andamento e já aprovada na Câmara dos Deputados, falta o Senado Federal, é o PLP 108, né? Então, nós vamos aqui trazer alguns pontos dos impactos que estão previstos nesse projeto para a questão tributária, desde alguns aspectos básicos, mas a grande questão que é o conflito de competências, né? Ou a dualidade dessas interpretações possíveis, né? Eu vou até já começar por esse aspecto, né? Que acho que é o mais preocupante aqui diante desse cenário. Temos outras preocupações no PLP, mas esse é o mais preocupante, porque ele como não resolve problemas. Né? Nós não vamos, infelizmente, não vamos sair daqui com uma solução, nós vamos sair daqui com pontos para reflexão, para debate, para nós propagarmos essas dificuldades e, quem sabe, termos mudanças nesse PLP lá no Senado para que tenhamos algum tipo de ajuste quanto a isso. Por quê? Porque a CBS é de competência da União. O IBS é de competência compartilhada dos estados e dos municípios. Então, aí a gente já tem um tributo federal e um tributo que seria julgado pela Justiça Comum, né? Já teremos na esfera judicial essa discrepância. Mas, para além disso, apesar de termos ainda uma unificação no IBS para ser compartilhada entre os estados, Distrito Federal e municípios, não poderia tirar completamente a competência desses entes. Então, mantém-se aquela capacidade de fiscalização, de autuação fiscal pelos estados e pelos municípios, né? E diante desse cenário, uma preocupação, interpretações divergentes da União, dos estados e dos municípios na hora de fazer essa fiscalização. E, portanto, também autuações multiplicadas. Então, imagine uma empresa que tenha um crédito glosado. Ele vai ter esse crédito glosado tanto da CBS quanto do IBS, possivelmente, né? Então, vai ter uma fiscalização pela Receita Federal, porque na parte da CBS nada muda, não teve nenhum regramento específico aqui. Então, quanto à CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de competência da União, né, a previsão vai continuar como está. Então, o auto de infração lavrado pela Receita Federal, julgamento em primeira instância pelas delegacias da Receita Federal, julgamento em segunda instância pelo CARF, como vem acontecendo atualmente. Mas para o IBS vai ter uma configuração nova e que não dá para continuar do modo como nós estamos, né? Então, por exemplo, a questão estadual, né? Hoje aqui em São Paulo é pelo TIT, aí tem o Conselho de Contribuintes estadual, né? E o municipal, nós temos aqui um órgão específico, assim como vocês têm um órgão específico municipal, só que eu não vou ter dois tributos, né? O ISS para ser julgado pelo órgão municipal e o ICMS para ser julgado pelo órgão estadual. Eles vão ser unificados. E já que eles vão ser unificados, o julgamento prevê-se que será unificado. Então, traz aqui
a criação de um novo órgão, né, um órgão específico para fazer esse julgamento do IBS, né? Agora, nesse novo órgão, então, o que traz o PLP é uma regulamentação desse órgão. E um ponto que traz, antes, para além dos conflitos que isso pode gerar, traz uma paridade mitigada. Isso é uma outra preocupação. Por quê? Porque os órgãos administrativos de julgamento têm uma paridade, que é metade dos representantes indicados pelos contribuintes e metade dos representantes indicados pelo fisco, né? Então, isso se dá, por exemplo, no CARF, só não está na primeira instância, que é a delegacia de julgamento, mas na segunda instância, no CARF, isso se tem. E a Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é onde se faz uma uniformização da interpretação ali no CARF, também é paritária. E quando nós temos as súmulas vinculantes do CARF, também é paritário. Então, toda a formação da uniformidade do entendimento nos órgãos superiores é paritário. Né? E o que gera uma maior discussão, o que gera um maior equilíbrio para buscar efetivamente a melhor interpretação. Só que nesse novo órgão julgador do IBS, nós não vamos ter isso. Né? Nós vamos ter uma primeira instância, né, que vai ser composta apenas por representantes do fisco. A segunda instância, essa é paritária, né, composta por representantes do fisco e do contribuinte, mas não para aí. Temos outra instância, né, uma Câmara de uniformização da jurisprudência, que faria as funções de Câmara Superior de Recursos Fiscais, e ela não é paritária, né? Ela é formada apenas por membros da Fazenda. Então, acaba gerando uma situação muito parecida com a questão do recurso hierárquico, que é algo tão abominado no nosso ordenamento, né? Já foi muito utilizado, mas hoje vem sendo tão abominado. Por quê? Porque você faz todo um julgamento com pessoas, né, de culturas diferentes, de interpretações de origens diferentes, especialmente fisco e contribuinte, para depois desse resultado, isso ainda não ser o resultado definitivo. Isso ainda ficar sujeito a uma validação da própria Fazenda, já que esse órgão de uniformização é composto apenas por membros fazendários. E aí, os entendimentos vinculantes vão ser formados também apenas por esses órgãos fazendários. Então, isso é uma preocupação que nós temos em relação a esse processo, né? Então, vamos manter a impugnação administrativa, depois o recurso de ofício ou recurso voluntário para um órgão paritário, porém, depois, um recurso de uniformização que vai para esse órgão que tem aí superpoderes, porque ele centraliza todas essas discussões para resolver e ficar como tal vinculante em relação aos demais órgãos. Então, acaba esvaziando efetivamente o processo administrativo tributário. Se o processo administrativo tributário ele é formado para realmente, nesse controle de legalidade, buscando uma verdade material, buscando a melhor interpretação, e hoje ele é formado por representantes paritários, tanto que muitas vezes o que nós falamos os julgamentos administrativos muitas vezes são melhores do que o judicial, porque eu tenho ali representantes de ambas as esferas, do contribuinte e do fisco, e que têm um conhecimento técnico, um domínio técnico muito maior do que da esfera judicial, que conseguem analisar o fato ali com muito mais profundidade do que a esfera judicial. Então, se a discussão é uma discussão de fato, né, para discutir questões contábeis, por exemplo, a esfera administrativa, ela é muito melhor do que a judicial. Nós acabamos muitas vezes indo para o judicial até pela questão da constitucionalidade que o órgão administrativo está
proibido de deixar de aplicar uma lei em virtude da sua alegação de inconstitucionalidade, né? Então, isso vai esvaziar o processo administrativo, porque a palavra final ali, no final das contas, vai ser do fisco, né? Então, há muitas críticas de que esse processo administrativo vai ser só para inglês ver, para dizer que tem um processo administrativo, porque no final das contas, realmente o órgão fazendário é que vai dar a sua palavra. Então, um contraditório e uma ampla defesa inadequada para aquilo que se busca realmente dentro de um processo administrativo. E tem um outro ponto também que traz uma situação completamente absurda e que, principalmente se a gente for comparar com o CARF, gera uma incompatibilidade, né? E eu estou falando isso por quê? Porque a CBS vai continuar com o CARF do jeito que está. Então, nós temos irmãos gêmeos, né? Eu falo que o IBS e a CBS são gêmeos siameses, eles estavam unidos e foram separados na marra. Eles têm que ser iguais, fatos geradores, bases de cálculo. Então, é para ser uma tributação uniforme em relação a eles. No entanto, em um dos casos, vai ser julgado por um órgão paritário e que, apesar de não poder declarar inconstitucionalidade, né, deixar de aplicar uma lei por inconstitucionalidade, ele deixa de aplicar os atos infralegais. Então, o CARF, assim como são os demais órgãos administrativos, né, o estadual e o municipal, eles fazem o quê? Um controle de legalidade. Então, se eu tiver um ato inferior, uma instrução normativa, um ato declaratório, uma portaria que viole a lei, esses órgãos, eles deixam de aplicar esse ato infralegal para aplicar a lei, princípio da legalidade, que vai reger todos os atos administrativos. Só que, para o IBS, além dessa questão que não vai ser um órgão paritário que vai dar a palavra final, tem uma previsão aqui, tá inclusive no artigo 91, parágrafo 3º, que diz que fica vedado às autoridades julgadoras, no âmbito do processo administrativo tributário, afastar a aplicação ou deixar de observar a legislação tributária sobre o fundamento não só de inconstitucionalidade, mas também de ilegalidade, né? Então, a legislação tributária, nos termos do Código Tributário Nacional, ela abrange não só as leis, todos esses atos infralegais, que são atos normativos gerados pelo Executivo tributário, fazem parte da legislação. Então, o que ele está dizendo aqui é, ainda que esses atos infralegais, que eu tenha ali uma portaria, um ato declaratório, um regimento, um decreto que viole a lei, ele não vai poder examinar a legalidade. Então, que processo administrativo é esse que não controla a legalidade dos atos administrativos? Né? Porque a legalidade é a representação realmente democrática da instituição do tributo pelo Estado e pelo município, no caso aqui do IBS. Agora, quando eu tenho um ato infralegal, aquilo é uma interpretação de uma autoridade administrativa daquele Estado, daquele município, daquele órgão. Então, a lei tributária, a lei do próprio IBS, pode ser desvirtuada por atos infralegais em relação ao IBS. Por quê? Porque nós não vamos poder ter se mantido esse parágrafo, ao meu ver, completamente absurdo nessa última parte, não vai poder examinar a ilegalidade. Então, é um órgão criado para fazer o controle de legalidade, que não pode fazer o controle de legalidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar, no final das contas, o ato infralegal,
né? Aquela ordem do executivo é aquilo que vai ser objeto de interpretação e não para verificar se aquilo ali está de acordo, por exemplo, com a Lei Complementar 214. Então, isso vai gerar não só essa ofensa, que vai gerar uma discussão de constitucionalidade quanto a esse dispositivo, mas isso vai gerar um contencioso ainda maior, né? Porque nós vamos ter interpretações diferentes em relação a isso. Eu vou ter a CBS sendo julgada e podendo aqui ser aplicada o quê? Efetivamente a Lei Complementar 214. Vamos ter divergências quanto à interpretação dos termos dessa lei? Vamos, mas vamos aplicar a Lei Complementar 214. Quanto ao IBS, o que o órgão administrativo vai aplicar não é a Lei Complementar 214, é a regulamentação que o Estado, o município fizerem disso no âmbito abaixo da lei, né? Normalmente nós temos os decretos regulamentares, é ele que vai acabar prevalecendo. E nesse ínterim ainda, olha a possibilidade de multiplicação de interpretações. Só o fato de eu ter uma interpretação federal e uma de um outro órgão diferente já é algo que vai gerar uma discordância. O contribuinte, ainda que eu tenha, ele vai olhar a jurisprudência do CARF e ele vai ter um entendimento. Que é o da opção tributária. Ele vai olhar a jurisprudência de outro órgão, né? Aqui do julgador, do comitê julgador, e ele vai ter das câmaras de julgamento aqui, e ele vai ter outra interpretação ali. Mas não só isso. Por quê? Né? Porque nós vamos ter essas câmaras em todos os estados. Então, esse órgão de julgamento, essa câmara, né? Eu vou até pegar aqui que eu colei aqui os números da professora Suzy também, que estão muito bem identificados, mas assim, na primeira instância, então nós vamos ter 27 câmaras, um para cada estado, com 5 julgadores por turma, né? Porque a Câmara Julgadora é a Câmara Julgadora do Estado do Mato Grosso, pode ter uma turma julgadora, mas muito provavelmente não vai dar conta de todos os litígios, vai precisar de ter mais de uma turma julgadora. Cada turma vai ser composta por 5 julgadores. 2 representantes do contribuinte e 3 do fisco, porque o presidente que dá o voto de desempate é do fisco. Tendo uma Câmara julgadora, a gente vai ter aí um total de novos 387 julgadores, e separados por estados, né? Então, a Câmara Julgadora do Mato Grosso, que tem uma cultura, uma mentalidade diferente do Tite, que tem outro histórico, outra cultura, e é natural, assim como é diferente do Ceará, né? Assim como é diferente de Pernambuco. Pernambuco, o TAT deles, que é o órgão julgador, os julgadores são concursados. Não tem isso de representante de fisco e de contribuinte. Tem um concurso público, né, em que as pessoas passam por esse concurso e passam a integrar aquele órgão julgador estadual. Então, se nós olharmos para o nosso Brasil e para os órgãos julgadores, hoje nós temos uma cultura diferente em relação a esses ambientes, aos estados em si, porque nosso país é continental, né? Então, eu vou ter uma decisão na Câmara Julgadora de Mato Grosso, diferente da de São Paulo, diferente da de Pernambuco, por exemplo. Só que a empresa que está lá no Rio de Janeiro, ela vende para vários lugares do país. Normalmente, quando nós estamos falando das grandes empresas, que não é apenas um varejo, né, que é aquela que, vamos dizer, a indústria que vai fazer a venda, o atacado, ou e-commerces, os marketplaces que nós temos aí, né, ele vai fazer vendas para todo o país. Então, essa empresa do Rio de Janeiro vai vender para alguém no Mato Grosso, em São Paulo, no Ceará, em Pernambuco, no Amazonas, em todos os lugares, possivelmente. E ele pode estar sujeito a interpretações diferentes.
Porque se o Mato Grosso entender diferente de São Paulo, ele vai ter que ter um regramento para quando o destinatário estiver no Mato Grosso e outro regramento para quando o destinatário estiver em São Paulo. Então, essa mudança também de tributação que hoje é na origem para uma tributação no destino, embora isso tenha um lado positivo, né? Tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado positivo é diminuir drasticamente a guerra fiscal. Lado negativo é que se eu vou destinar, né, vou vender aquela mercadoria ou prestar aquele serviço em vários locais, eu vou ter uma relação tributária, uma relação obrigacional tributária com entes diferentes. E antes eu estava aqui, localizado no Rio de Janeiro, então minha relação é com o estado do Rio de Janeiro. Agora, a relação dessa mesma empresa vai ser potencialmente com todos os estados do Brasil, né? E, portanto, com órgãos julgadores diferentes, os 27 órgãos julgadores, mais aquele que é o da União, que podem ter interpretações distintas diante de um cenário interpretativo, né? E isso gera um problema também que vai lá para o processo judicial, né? Porque se nós pensarmos, porque tem outro detalhe, o lançamento tributário, o auto de infração, vai poder ser lavrado pelas 3 entidades. Então, se esse contribuinte aqui, ele vai ser contribuinte da CBS, vai ser fiscalizado e poder ter um auto de infração lavrado pela União. Mas ele vai poder ser fiscalizado também pelo Estado e pelo município quanto ao IBS. E ter um auto de infração do Estado e ter um auto de infração do município em relação a isso. Então, ele fica sujeito em relação a esse mesmo tributo a 3 autos de infrações diferentes. E ter que instalar 3 processos administrativos diferentes, que vão gerar 3 execuções fiscais diferentes. E quando for o contrário? Quando ele sentir, né, quiser impetrar um mandado de segurança, porque eu tenho uma determinada interpretação, vamos ter uma discussão, né? Uma discussão sobre a legalidade, algum dispositivo da Lei Complementar 214, que eu não concordo, e tem vários lá que são polêmicos. Então, eu vou impetrar um mandado de segurança para ver reconhecido o meu direito de não recolher aquele tributo daquele modo, ou de ter direito a um crédito que talvez ali a Lei Complementar 214 esteja proibindo. Contra quem eu vou impetrar? Né? Eu vou ter que impetrar em face da Receita Federal, delegado da Receita Federal. Até aí, tudo bem. Mas eu vou ter que impetrar outro em face da autoridade coatora estadual, porque ele pode lavrar auto de infração em relação a mim. E de qual estado? Se é no destino, e eu vendo, vamos dizer que eu venda para os 27 estados. Eu sou um e-commerce, então eu realmente vendo para os 27 estados. Eu vou ter que impetrar um mandado de segurança contra cada um dos estados, da autoridade coatora de cada um desses estados. É uma situação bem complexa, que inclusive o próprio STJ, né, emitiu, né, há alguns dias um relatório, né, o próprio STJ, quando preocupado com a reforma tributária e preocupado com o impacto que vai trazer para ele, no final das contas, né? Ele estabeleceu lá um grupo de trabalhos que foi coordenado pela Regina Helena Costa e, no resultado, a avaliação deles não destoa dessa que nós estamos fazendo, pelo contrário, é assustador, né? Já que eles também preveem a multiplicação de autos de infração, então a multiplicação de ações anti-exacionais, um mandado de segurança, uma declaratória para evitar uma tributação, vai ter que ser contra Estado, município e União, e a multiplicação de execuções fiscais também em relação a isso. Só que aí a gente
vai ainda para um outro patamar que se nós pensarmos no município. Aí sim que a gente fica numa completa inconsistência. Por quê? Esse e-commerce, ele vende para todos os estados. Fala, então entra com uma ação contra cada estado, né? Contra cada autoridade coatora desses estados. Mas eu posso vender para todos os municípios. E nós temos um cenário em que o município pode fazer um auto de infração. Então, se eu estiver discutindo aquilo e eu quiser me assegurar, né, preventivamente de que eu não vou ter uma autuação fiscal, se eu quiser reconhecer que aquele ente não pode fazer uma determinada interpretação e me exigir de um certo modo, será que basta eu entrar com as ações contra os representantes dos estados? Porque se eu impetrar contra eles, eu ainda vou ficar sujeito à interpretação da autoridade fiscal do município. E aí eu chegaria a uma conclusão de que eu teria que impetrar esse mandado de segurança preventiva, essa ação declaratória, contra todos os municípios. O que contra os 27 estados já é uma coisa surreal, contra os municípios eu não falaria nem que é surreal, eu falaria que é impossível, né? Mais de 5.500 municípios, quase 6.000 municípios, impossível, né? Então, o formato como está não traz soluções. Pelo contrário, o formato como está traz problemas, traz divergências em relação a isso, né? Tanto é que nós temos uma proposta da AGU, é uma proposta que a Advocacia Geral da União entregou para o presidente do STF, para o ministro Barroso, mas que isso não foi publicizado, o texto integral. Então, a gente tem ali alguns elementos apenas, mas é uma proposta que tenta trazer um outro caminho para isso. Por quê? Ele propõe a criação de um tribunal para julgar a CBS e o IBS. E aí nós teríamos esses tribunais, que seriam tribunais mistos, porque seriam compostos por representante da União, dos estados e dos municípios. E que julgariam tanto a CBS quanto o IBS. Isso daria uma maior centralização e uma menor possibilidade de dissidências de interpretações em relação a esse ponto. E ele está falando de um tribunal misto, né, a AGU, já na parte federal. Mas também no processo, na parte federal, não, na parte judicial. Mas também no processo administrativo nós temos essa problemática, né, do jeito que está. Então, talvez uma mudança nesse PLP que fosse salutar seria criar um órgão, ou seja, ele não ficar restrito ao IBS. Ele realmente propor um órgão julgador que julgue tanto a CBS quanto o IBS, né? Para que nós tenhamos uma concentração disso, para evitar até decisões diferentes, o contribuinte ter uma decisão de um jeito para a CBS e uma decisão de outro jeito para o IBS, que nós estamos sujeitos a isso, né? Então, uma necessidade, uma proposta de solução é a unificação desse tribunal, né? Que julgue CBS e que julgue IBS em relação a esses aspectos. E tanto assim no judicial também, né? Uma unificação desse tribunal na esfera judiciária para julgar os dois, porque senão eu vou ter um julgamento na Justiça Federal e outro julgamento na Justiça Estadual. Sendo que quando nós olhamos, né, vamos fazer pesquisa de jurisprudência, o pensamento, a forma de decidir dos TRFs são diferentes dos tribunais de justiça, né? Tem uma cultura diferente. Então, é muito provável que alguma coisa que a Justiça Federal reconheça como direito do contribuinte, o TRF reconheça como direito do contribuinte, o TJ não reconheça, né, esse direito do contribuinte. Então, vai gerar uma confusão
sem tamanho. E isso tudo vai desaguar no STJ. E o problema disso tudo e desaguar no STJ não é simplesmente por atolar o judiciário, também esse fator, né? Mas pela demora que nós vamos ter nesse julgamento. Se hoje os julgamentos são demorados e a gente fica numa insegurança jurídica gigantesca, né? Olha a tese do século, até o nome, não precisa nem explicar, né? O que foi. Aí depois vem as teses filhotes. E aí vem a do ICMS-ST muito depois. E do ISS da base de cálculo ainda nem foi. Então os contribuintes ficam numa insegurança. E aí tem aqueles que continuam recolhendo. Quando vier uma decisão judicial e julgar que é inconstitucional, ele não tem direito de recuperar, porque modula os efeitos. Então, a alternativa é ele judicializar tudo, que é, né, um custo, inclusive, para o judiciário e uma insegurança jurídica de qual vai ser o resultado daquele julgamento. E vai sobrestar o feito. E aí depois, né, qual vai ser a bola de neve que vai se acumular quanto a isso? Então, um tribunal único na esfera administrativa, né? Eu trago isso para debate até com vocês, porque isso são ideias até partindo mesmo dessa proposta da AGU, né? Um tribunal em que seja administrativo e que seja composto por representantes da União, estados, municípios e, obviamente, dos contribuintes, né? Para ter ali uma paridade maior que isso aqui. E que esse tribunal administrativo possa, sim, afastar um ato infralegal em relação à lei, né? Para que ele faça efetivamente esse ato de controle de legalidade. Então, pelo menos, se nós tivermos ali as autuações distintas, mas ainda assim vai ser direcionado para um único tribunal, pelo menos, para dar uma uniformidade nisso. E aí a mesma coisa na esfera judicial, né? Inicialmente a proposta da AGU era um tribunal federal, né? Obviamente os estados, né, não gostaram disso. Então fala-se então, não, foi uma proposta inicial, mas seria um tribunal misto, tanto para abarcar os julgadores da União, estados e municípios, como para ter a participação dos procuradores de todos. Porque se for só o procurador da Fazenda Nacional, o procurador do Estado fala, não, mas espera aí, eu quero defender a minha interpretação, eu quero defender o meu entendimento. E o do município também quer defender o entendimento dele. Então, seria um outro processo que precisaria compor a participação não só do fisco contribuinte, mas do representante dos 3 fiscos e do contribuinte. Então, seria uma outra estrutura necessária para comportar, do mesmo jeito que o IBS e CBS quebraram paradigmas, né? Então, a gente tem uma reestruturação, é completamente diferente do que era o ICMS, PIS, COFINS e ISS. Inclusive, ficamos anos e anos e anos discutindo e debatendo isso. Só que não se pensou em discutir paralelamente como é que ficaria o processo. E aí, só depois de colocado já, ou já ter uma proposta mais consolidada do direito material do IBS e da CBS, é que foram pensar, e agora? O que a gente faz com o processo? E a impressão que dá, né, até pela velocidade como foi feita essa outra, né, esse outro projeto, que não teve toda essa discussão, é que isso foi feito meio sem pensar efetivamente em onde tudo isso ia desaguar, né? Que é nessa confusão, um verdadeiro caos, né? O nosso receio aqui é o verdadeiro caos que vai se instalar diante desse cenário, diante de uma insegurança jurídica quanto a isso, né? E de divergências de interpretação, de uma uniformização que de um lado vai ser feito por um órgão apenas fazendário, de não termos, né? Como nós vamos ter então
tribunais variados, cada qual com o seu, né? De termos a necessidade de ingressar com ações contra todos os estados e absurdamente contra todos os municípios. Como é que fica esse cenário, né? É algo que precisaria ter um mecanismo de uniformização. E aí, nessa toada, a proposta da AGU, o que ela traz de novidade? Bem interessante. A gente tem a ADC, né, Ação Declaratória de Constitucionalidade, e nós temos a ADIM, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, que são propostas diretamente no STF, tentando encurtar aí todo esse processo, né, longo de discussão e agilizar as coisas. Na proposta da AGU, ela coloca uma proposta de ação declaratória de legalidade e ação declaratória de ilegalidade, que seria julgada no STJ, para também tentar encurtar esse caminho das discrepâncias, né? Porque no nosso cenário nós teríamos uma ação que vai para a Justiça Federal, para o TRF, para depois ir para o STJ. E depois outra do estadual, né? Do Justiça Comum, que vai para a Justiça Comum, para o Tribunal de Justiça, para depois ir para o STJ. E que, via de regra, pelo que a gente observa, acaba chegando no STJ a Justiça Federal primeiro. A Justiça Federal é mais célere em julgar, via de regra. E, inclusive, a Justiça Federal TRF da 4ª Região é mais célere. Chega no STJ primeiro essas. Né? E aí você vai ter uma discussão, um julgamento da CBS pelo STJ e não vai ter ainda a da IBS. E ninguém garante que quando a do IBS chegar no STJ vai ter a mesma composição e a mesma decisão, porque quando mudou a composição do tribunal, muda a decisão, né? Nós temos aí entendimentos que são completamente díspares, né? Vide a questão da tese dos 20 salários mínimos, que nós já tínhamos algumas decisões do STJ e aí, de repente, mudou-se totalmente o foco. Então, isso tudo passa uma insegurança muito grande. E aí, já encerrando, até para a gente poder trazer aqui os debates, isso vai na contramão de tudo que a reforma tributária propõe, que é simplificar, que é facilitar o nosso sistema, que é dar mais segurança, inclusive para o investidor externo. Porque hoje a grande dificuldade que nós enfrentamos é esse investidor, quando ele pergunta como é que vai ser a tributação aqui, nós não temos segurança de dizer para ele que ele vai ser tributado de um modo A ou de um modo B. Porque a grande maioria das questões ainda não estão decididas, ainda é incerto, ainda é inseguro. Imagine agora. A insegurança vai ser maior ainda. Então, esse objetivo de atrair os investimentos pela simplificação tributária está indo completamente na contramão. Então, esse projeto precisaria ser, ao meu ver, completamente revisitado, pensando nesse desaguar. Que não é só eu, advogada, que estou falando, que o próprio STJ, num relatório, trouxe a visão de como que isso vai aumentar o contencioso, aumentar as execuções fiscais, aumentar os processos no próprio STJ, né? Então, assim, são esses os pontos que eu gostaria de trazer aqui. Vejam que mais para a gente refletir, identificar um cenário problemático que, ao meu ver, está à nossa frente e tentarmos cada vez mais provocar, né, essas discussões para que cheguem no Senado, para que outras propostas, outras emendas e alteremos muitos pontos desse projeto de lei complementar que aí está. São esses pontos que eu trouxe, doutora Amanda, né, para iniciar um debate aqui com vocês. Bom dia a todos. Eu cumprimento todos vocês, na pessoa do nosso presidente, Dr. Robson Scarinci, do nosso vice-presidente, Dr. Carlos Montenegro, da nossa secretária-geral adjunta, doutora Letícia. É com muita honra, né, que eu divido esse painel com a professora doutora Fabiana, que eu acompanho há alguns anos e admiro muito. Agradeço a oportunidade que me foi concedida pela diretoria da nossa comissão para estar presente aqui debatendo um tema que é tão relevante para a nossa classe, né, para a nossa atuação.
Aproveito aí também para saudar a doutora Daniele Fukui, que é idealizadora desse evento, né, que é um legado muito importante que nós estamos dando continuidade, bem como a ESA Mato Grosso, que possibilitou a realização do evento. Bom, é um desafio grande falar aí depois da doutora Fabiana. Vou tentar trazer alguns insights, aproveitando o gancho. Eu venho nessa mesma linha, tem muitos pontos de preocupação que merecem destaque. O objetivo central da reforma, que é a simplificação, é louvável, né? Eu acho que esse é um ponto que todos temos em comum com relação à reforma tributária. De fato, era necessário essa simplificação, em um sistema tido como um dos mais complexos aí do mundo, né? Mas acredito que nós temos que ser bem críticos, de fato, com relação a esse projeto de lei 108, que está em trâmite, né? Pendente de aprovação do Senado, para que a gente não saia de um lugar daqui do cenário atual e acabe chegando no mesmo ponto de que nós estamos querendo sair, né? Essa nova estrutura certamente trará aí alguns conflitos de cunho interpretativo, como a doutora Fabiana mencionou, que precisarão ser dirimidos aí ao longo do tempo de transição, que vai ser um período árduo aí dos próximos 7 anos, a partir do ano que vem. Com certeza nós precisaremos de muitos eventos ainda para compreender esse novo sistema tributário, mas vamos lá, eu peço licença a todos para trazer aqui alguns pontos de atenção para nós refletirmos juntos. Um ponto que eu achei controverso aí no projeto de lei é ali no artigo 51, ele traz ali a questão da responsabilidade de uma forma bastante abrangente, né? Contrariando aí até o que traz o nosso CTN, que restringe bastante esse aspecto da responsabilidade. Esse novo sistema, ele traz um alargamento aí que pode ser bastante prejudicial aos contribuintes. Outra questão importante que eu penso que tem que ser trazida a debate com relação aos prazos, né? Os nossos prazos, a maioria, hoje em dia, tramitam aí em 30 dias, né? Os prazos processuais administrativos. E nesse projeto há uma redução aí para 20 dias, em tese ali tentando resguardar a celeridade no processo administrativo. Mas eu penso que pode ser prejudicial, principalmente pensando aí como operadora do direito. Se a gente for parar para imaginar, o fisco tem um prazo bastante alongado aí para fazer a fiscalização, para reunir todos os elementos que ele entende serem necessários para a condução, para o lançamento. E aí, quando chega no momento do contribuinte se defender, nós temos 20 dias. Nós, enquanto advogados, sabemos que 20 dias, em que pese pareça ser um prazo extenso, tecnicamente, muitas vezes a gente não tem as provas ali, os elementos suficientes, porque nós dependemos de profissionais, de terceiros, de arquivos, muitas vezes são autos de infração bastante complexos, né? Então, a gente fica com um prazo aí reduzido que pode trazer um prejuízo aí para a nossa defesa, né? Outro ponto bastante falado pela doutora Fabiana, que é a questão da ausência dos representantes dos contribuintes da primeira e na terceira instância aí do comitê gestor, também é bastante preocupante. Atualmente, falando um pouco aí do Conselho de Contribuintes, por exemplo, aqui do estado de Mato Grosso, nós temos essa paridade na segunda instância, não temos na primeira. Eu sei que em alguns estados, eu acredito que no TIT, desde a primeira instância já há uma paridade, né? Mas é bastante preocupante essa questão, porque a gente tem que ter esse olhar também do contribuinte, essa parte técnica dos contribuintes ali representando, para que haja realmente um equilíbrio de entendimentos, né, ao meu ver. Uma questão também, eu acho que a doutora Fabiana acabou não mencionando, mas eu acho muito importante trazer aqui para vocês, é que existe a possibilidade de que o autor do lançamento possa revisá-lo
após iniciado o contraditório. Então, no texto ali não está muito claro, é o artigo 108. O texto não deixa muito claro se é para piorar ou para melhorar o auto de infração, mas ele sugere que o lançamento possa ser até mesmo agravado, né? Então, não temos previsão de reabertura do prazo para a defesa, vai contra todas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório. Então, é um ponto que eu trago aqui a minha crítica, deixo a minha crítica para a gente refletir juntos, porque é totalmente inconcebível, na minha visão, que o auto de infração possa ser revisado depois de iniciado aí o contraditório, depois de intimado o contribuinte para fazer a sua defesa. Mais adiante ali, o projeto de lei traz a inscrição individuativa, que é de competência do comitê gestor, mas ele não traz a possibilidade do controle de legalidade e constitucionalidade de forma adequada, entendo eu, porque não está prevista análise jurídica, a participação ali da advocacia pública para esse controle, né? Entendo que seja de extrema importância, porque o lançamento vai acontecer ali pela fiscalização e a inscrição vai ser lavrada, vai ser procedida ali também junto ao comitê gestor, sem que haja, a princípio, pelo menos eu não identifiquei ali no texto, sem que haja esse controle de constitucionalidade. Então, é um problema que eu entendo que é bastante grave também, porque isso vai desaguar, como a doutora Fabiana mencionou, tudo ali no judiciário, né? Já que não vai haver um controle, não vai haver uma possibilidade, por exemplo, de julgar questões relacionadas à legalidade, à constitucionalidade durante o processo administrativo, a gente vai acabar amarrotando ali, consequentemente, o Poder Judiciário, né? Não vai ter outra via. O texto também não traz ali a possibilidade de transação, né? As procuradorias hoje já estão em um movimento, acredito, de bastante sucesso com relação a isso, mas eu não vi ali no texto do PL 108 essas previsões. Acredito que talvez possa ser inserido aí em algum momento, mas é muito importante para nós movimentarmos nesse sentido, porque tem sido de muito sucesso, muito proveitoso para ambas as partes nessa questão. A competência do comitê, aí, como nós vimos, é bastante abrangente, ele tem um poder de editar normas, enfim, autonomia financeira, administrativa, normativa, judicante, com efeitos vinculantes. Eu diria que é quase um STF administrativo, né? Como as pessoas têm dito. De que forma a gente vai poder controlar essa legalidade? Como a gente vai poder conduzir nessa situação ali para que o comitê não tire ali o nosso poder de atuação dos estados, dos municípios, de que forma isso vai ocorrer. É bem importante refletirmos sobre isso também. Um outro aqui ponto, e eu trago por último, até para a gente não ter, para a gente não perder muito tempo, né? Com relação aos entendimentos do CARF e do comitê gestor, podem haver, em muitos momentos ali, decisões conflitantes, né? Tendo em vista aí que os tributos agora possuem a mesma regra matriz de incidência, e isso não pode. Como é que a gente vai ter decisões conflitantes para fatos geradores gêmeos idênticos, né? Então, existe uma previsão de um comitê harmonizador estabelecer interpretações harmônicas nesse sentido, mas não identifiquei também ali no texto em que momento essa atuação vai ocorrer, né? Não há um detalhamento da estrutura de funcionamento desse comitê harmonizador. Então, é uma questão também que eu temo que ocorra aí de uma forma talvez tardia, afastando os princípios fundamentais aí e estruturais trazidos pela reforma, que é justamente de simplificação, né, de harmonização
dos entendimentos, de transparência, enfim, são muitas questões, de fato, a serem abordadas, né? A gente tem um prazo curto aqui hoje, mas muito importante refletirmos e unirmos forças ainda nesse momento para que talvez, né, eu não acredito que isso vai ocorrer, eu acho que o texto não vai passar ali pelo Senado com muitas alterações, infelizmente, mas é um momento de reflexão, nós vamos ter, toda mudança, ela gera um desconforto, ela gera uma necessidade de que a gente tem que se adaptar, tenha que trazer alguns pontos de ajuste, de equilíbrio, então nós vamos ter aí um longo período para que isso ocorra, para que os ajustes venham a ser feitos, né? Essas questões de multiplicação, ainda que seja o mesmo fato gerador, nós vamos ter 3 tributos aí, em 3 esferas, né, na União, no estado de destino, no município de destino. Então, vai haver, além da multiplicação de ações administrativas e judiciais, uma multiplicação de funções para o contribuinte ali na hora de declarar os impostos, sistema, né? A questão de sistema, a gente vai ter que ter muito cuidado com isso, de parametrização, principalmente nesse primeiro momento aí, nós vamos trabalhar com o modelo antigo e com o modelo atual. Então, as competências ali fiscais também vão ser multiplicadas em uma esfera estratosférica ali. Então, muitos pontos, tanto para nós, operadores do direito, para os nossos colegas contadores, vamos ter muito trabalho pela frente. E é isso, eu retorno a palavra para a doutora Fabiana, para a gente debater um pouco sobre esses pontos também. Se alguém tiver alguma dúvida, algum outro ponto para ser colocado, estou com o chat aqui aberto, eu posso repassar, né, no tempo que a gente tiver. Vamos continuar esse debate que tá bem interessante e importante, né? Tem muitas críticas, né? São críticas construtivas, mas alguns pontos bons, mas a gente tem que apresentar aqui esses pontos de temerários, né? Para que a gente possa construir o melhor cenário possível aí para essa transição, para essa reforma. Muito obrigada, doutora Amanda. Excelentes reflexões e você trouxe aí muitos pontos, né, complementares e que vão dificultar realmente, que vão minimizar as defesas dos contribuintes, né? E inclusive aquele que você mencionou, que acho que é outra aberração, é a previsão de que durante o processo administrativo, ou seja, fez o lançamento, já fez a impugnação e ele pode mudar o lançamento. A redação poderia ter sido uma redação diferenciada para falar assim que ele pode corrigir erros meramente formais, que ele pode alguma coisa nesse sentido, ou pode mudar para reduzir, porque afinal de contas ele próprio está anulando o seu ato, que é reconhecido, né? Se ele verifica que aquilo lá é indevido, mas do jeito que está colocado, dá margem a qualquer coisa. Dá margem a corrigir um erro material que altere o valor do tributo devido, que altere o que ele efetivamente está tributando, né? E ainda que se abra para ele fazer uma nova impugnação, que eu acredito que mesmo não estando previsto no texto de lei, vai ser necessário em razão da Constituição, né? Ou seja, mudou o lançamento, precisaria ter nova impugnação, novo prazo. Mas e o prazo de decadência? Porque aí fica muito fácil, no finalzinho do ano, sair autuando todo mundo para falar, autuei, né? Não tem decadência. E depois, quando você vai alegar que tem erros, que não tem provas, que o cálculo está errado, ele simplesmente corrige, né? Com prazo ali, né? A seu favor naquele momento. Então, é algo assim que
eu tenho várias dúvidas sobre a constitucionalidade e sobre a legalidade disso, né? Apesar de ser uma lei complementar, né, que teria o mesmo status hierárquico, portanto, do CTN, mas ele traz algo que destoa do sistema como um todo, que foca nessa segurança jurídica, nessa estabilidade das relações, né? Então, esse ponto, ele é realmente gravíssimo, porque ele, ao colocar sem nenhuma delimitação, ele deixa que isso possa ser feito a qualquer momento, inclusive, porque ele só fala depois da impugnação, não fala que é depois da Perfeito. impugnação, em 10 dias, em 20 dias, é depois da impugnação. Então, aí ele, passado o prazo decadencial, pode ter um prazo extra, que sabe-se lá qual, né? Ainda não temos a adoção, embora tenhamos umas novas decisões aí reconhecendo prescrição intercorrente no processo administrativo, é uma coisa muito recente, não é? Não sei se vocês sabem disso, né? Mas temos uma decisão do TRF da primeira região, inclusive, né? E de alguns tribunais de justiça reconhecendo, o processo ficou lá parado 10 anos, prescrição intercorrente, né? E aqui, mas isso ainda é muito inicial, não sabemos se isso vai prevalecer, mas senão o fisco tem um prazo indefinido para fazer o lançamento tributário, porque se ele pode corrigir a qualquer momento, né? Violando, portanto, essa estabilidade. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto, né? Esse risco também de se manter uma redação tão aberta nesse dispositivo. Perfeito, doutora. Nós temos aqui no grupo o doutor Salomé, encaminhou uma pergunta. A professora Fabiana entende que os estados e os municípios irão litigar contra a União por condicionar o repasse do comitê gestor? Eu acredito que teremos, né? Não dá para dizer que vai ter, mas é muito provável que tenha essa litigância entre estados e municípios com a União, né? Porque, afinal de contas, a União está limitando algo que seria direito dele, da arrecadação dele. Já vai ser uma arrecadação feita por outro ente que não é direto para ele. Aí, condicionar esses repasses ainda, trazer essas condições, né? E isso, inclusive, tem até previsão lá na emenda 132, olha aí como o STJ vai ficar atolado, né? Que isso aí é uma matéria para ser levada para o STJ. A competência do STJ para dirimir esse conflito de competências, né? Ela fala conflito de competências, mas acredito que a questão do repasse também possa ser colocada nesse ponto, ser levada ao STJ. Então, eu acredito que sim, né? É algo que vai gerar conflitos, nós teremos. E não só esses, né, do repasse, porque mesmo quando nós formos discutir a questão do destino, né, o que é o destino não é fácil identificar, né? A Lei Complementar 214 traz várias previsões do que é o destino, mas ela não vai conseguir delimitar todas as situações reais. Uma empresa que está em Cuiabá, ela fez a compra de uma mercadoria, mas aí ela pede para essa mercadoria ser entregue na filial dela, ou ela se muda, fecha em Cuiabá e vai para Campo Grande. E aí, o destino é onde ele comprou, que era um momento, ou onde foi entregue, que era outro momento. Uma coisa tão simples, tão normal de acontecer, já nós não sabemos, né? E então isso, tanto o próprio contribuinte talvez precisar fazer consignações em pagamento, né? Porque para quem que eu vou pagar isso aqui? Vai gerar uma dúvida. É outro tipo de medida que hoje até é pouco utilizada, né? A questão da consignação em pagamento, não temos tantos conflitos assim, né? Tem mais de ISS, IPTU com ITR, mas é algo que vai gerar um conflito muito grande em várias situações por não saber para quem pagar aquilo ali, né? Para quem recolher aqueles valores e está sujeito a uma autuação dos dois, né? Dos dois entes nesse cenário, né? Então, outras coisas que podem gerar discussões nesse ponto, ou seja, os conflitos são muitos, vamos ter muito trabalho pela frente. Sim,
Sim, doutora. Eu verifiquei também ali no projeto, existe uma possibilidade dos municípios e dos estados fazerem ali uma delegação de competência para fiscalização e para arrecadação, né? Então, talvez, não sei se os estados e os municípios vão trabalhar nessa cooperação, né? É difícil de acreditar nisso, mas existe a previsão ali de talvez ser confeccionado um convênio nesse sentido, que minimizaria aí o impacto dessas multiplicidades de ações administrativas, de autos de infração, enfim, e também, por consequência, lá no judiciário, isso seria solucionado também, digamos assim, se houvesse, de fato, essa cooperação entre os estados e os municípios, né? Mas aí é só uma ideia ainda, não sei se Uma vai ser, possibilidade, né? se vai se concretizar. Essa O do- possibilidade, até só para mencionar, ela é bem, eu acho que ela é bem plausível quanto aos pequenos municípios. Ele não tem estrutura para cobrar, ele vai ter mais custo para cobrar do que qualquer outra coisa. Então, mas os maiores, eu acho difícil que eles queiram delegar para outros desempenhar essa atividade, né? E correr o Perfeito. risco de não ter essa fiscalização do jeito que eles acham que tem que ser, né? Mas é um ótimo ponto colocado, doutora Amanda. O doutor Joilton Júnior mandou uma pergunta. A professora Fabiana enxerga a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de alguns artigos dessa lei complementar, principalmente no ponto de lançamento que ela mencionou? Sim, eu enxergo. Tanto dessa, né, quando ela vier a ser aprovada, quanto da Lei Complementar 214. Inclusive, em relação à Lei Complementar 214, já existem ADINs propostas, né? Uma delas está proposta que envolve, inclusive, a questão do agro, né? Porque quando você vai falar dos insumos agropecuários, tem um regime especial na Lei Complementar 214 que reduz a tributação, dá uma redução da base de cálculo lá, está entre os regimes especiais. Então, ingressaram com uma DIN dizendo que isso viola a questão da saúde, ou seja, esse incentivo seria inconstitucional. Tem outras questões, porque lá dá benefícios fiscais para portadores de deficiência e relaciona como que são esses portadores, mas não abrange o autismo. Então já tem a DIN contra esse ponto também, que não faz esse relacionamento. Então já estão surgindo as ADINs, né? Contra disposições da Lei Complementar 214. E acredito que para frente, quando nós tivermos, inclusive, a operacionalidade dela, que nós vamos ver mais problemas, surgirão novas discussões. E quanto a esse projeto de lei aqui, ele sendo convertido em lei neste modo, também acho que vários pontos aqui podem ser discutíveis. Até aproveitando o gancho, falando em ponto discutível, outra coisa que ele prevê e que nós entendemos que mitiga o direito de defesa é que ele fala que todas as sessões das câmaras de julgamento serão virtuais. Não vai ser julgamento presencial, o que dificulta bastante. A gente sabe que você pode fazer sustentação oral no virtual, mas não é a mesma coisa do presencial, né? Então, outra coisa que se levanta também é essa previsão de que os julgamentos vão ser todos virtuais, que mitigaria também, né? Dificultaria a defesa, ampla defesa do contribuinte. Com certeza, doutora. Essa questão de mitigação da defesa também, me reportou uma outra situação, ainda com relação a essa redução do prazo que nós teremos para impugnações e para recursos, é que as provas, elas, né, como já ocorre hoje, devem ser apresentadas ali no início, né, da defesa. O que geraria também muito transtorno para nós, né, porque é um tempo bastante exíguo, e talvez a gente não consiga, aí, como profissionais operadores do direito, reunir todos esses documentos, que muitas vezes ali os autos de infração pegam períodos de 1, 2 anos, né? Então, nós temos que reunir uma documentação extensa e com prazo bastante curto, e principalmente se comparado aí ao prazo que o próprio fisco tem para poder fazer o lançamento, poder reunir todo esse arcabouço aí de argumentos contra o contribuinte.
é uma das preocupações também. Hoje, ali no conselho onde eu atuo, a gente trabalha de uma forma um pouco mais maleável com relação a esse prazo, né? Muitas vezes, ainda em sede de recurso, alguns julgadores permitem a apresentação de novas provas que sejam, de fato, suficientes para subsidiar seus argumentos, mas não é o que ocorre em todos os tribunais, né? A gente não sabe de que forma isso vai se dar ali, vai transcorrer no comitê gestor. Então, é um ponto que realmente me preocupa bastante. Inclusive, nesse ponto que você tocou, o CARF também tem esse posicionamento, assim como no Conselho de Contribuintes aí, que a legislação, o decreto 7235, prevê que a prova vai ser juntada no início e pode ser juntada depois, se força maior, fato novo, etc. Só que, até por uma questão de eficiência da administração e economia processual, se é uma prova que ele olha e que ele fala, "Cara, isso aqui realmente pode impactar, pode diminuir, pode derrubar esse auto de infração. Eu vou simplesmente ficar com a formalidade, deixar de lado e levar isso para o judiciário e causar mais ônus e mais processos, né? Então, o CARF, nessa ideia também, ele examina, não aceita qualquer prova, obviamente, porque pode ser protelatório, mas sendo algo que você fala assim, que tem consistência, ele aceita, né? Então, o ideal seria na legislação já constar essa exceção, essa abertura, essa possibilidade, porque, como você disse, nós não sabemos como que o julgador vai interpretar, principalmente porque tem a Câmara de Uniformização, que é só de representantes do fisco, né? Então há um risco de isso que vem sendo feito hoje não ser aplicado no cenário do IBS e ser aplicado no da CBS. Já pensou a confusão? Né? Porque a CBS é no CARF. Então, são muitos pontos, né, doutora? E mais grave ainda, né, para tributos gêmeos. Exato. Então, podem haver, né, diferentes interpretações para tributos que têm o mesmo ali, a mesma regra matriz de incidência. Então, é realmente muito grave, né? Isso que a gente está presenciando. Só acompanhando para ver o desenrolar. Exatamente, vamos precisar acompanhar muito bem isso aí para ver como que isso vai desdobrar, se vai ter alguma emenda nesse projeto. Também não acredito que vai ter uma alteração drástica, porque não teria tempo para isso, né? Eles precisam aprovar esse ano, mas alguma emenda que possa minimizar essa quantidade de problemas, né? Perfeito. Colegas, alguém tem mais alguma dúvida? Aproveitar nosso tempo. A gente não vai se estender muito, até por conta do horário da doutora Fabiana ali, do horário de São Paulo, já tem horário de almoço. Eu acredito que é isso, doutora. Agradeço muito a sua participação. É uma honra recebê-la aqui na nossa comissão, eu, enquanto integrante da comissão. Então, estou muito feliz de estar participando junto contigo. Realmente te admiro muito. E belíssimas explanações. Foi uma excelente troca. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. Sempre que possível, é um prazer voltar aqui e discutir, né? Que a gente sai dessas discussões com a mentalidade fervendo, né? Com muitas coisas ainda em mente, com novas reflexões. E ainda, como dissemos, né? Vamos precisar fazer muitas ainda reflexões pela frente. Mas meus agradecimentos, Amanda, Robson, Daniele, presidente, né, que fizeram esse convite e propiciaram esse debate. Dr. Robson, retorno a palavra para o senhor. Sim, eu tô aqui sem querer fazer um papel de pessimista. Bom, uau, que belas reflexões aqui nós tivemos. Né? E eu muito atento, né, realmente, professora Fabiana, muito didática, não teria como ser diferente, né? Realmente, o dom do magistério não é à toa, então, né, a gente acompanha, e principalmente nós temos jovens advogados, apesar de um tema que está borbulhando, mas, então, sabe, a exposição foi muito didática, né, naquela tecnicidade que realmente foi muito acessível para proporcionar as reflexões que são necessárias. Só para apimentar um pouco, eu anotei aqui competência, paridade, legalidade, discordância, 3 processos diferentes,
multiplicações de ações judiciais, unificação, insegurança jurídica, uniformização, simplificação, aumento de contencioso, complexidade, devido processo legal, controle de legalidade, decisões conflitantes, imparcialidade, agins propostas e mitigação de defesa. Eu falei, nossa, em 1 hora aqui, olha o tanto de coisa. Não, imagina o tanto de trabalho. Então, isso aqui nós poderíamos, sem um filtro aqui, ter feito aí milhares de anotações, e realmente são preocupantes. Nós temos no PLP 108, 16 princípios. Se nós albergássemos todos esses princípios, nós estaríamos muito tranquilos. Mas no momento que você se depara com a própria judicialização da composição do comitê gestor, já nos preocupa. Quer dizer que na largada, não é nem a questão de funcionamento, mas é da composição. Quer dizer, isso já não nos causa realmente, se pudéssemos fazer uma síntese de insegurança jurídica. Bom, agradeço então novamente, a doutora Fabiana realmente foi cirúrgica. Amanda, os debates foram super oportunos, muito produtivos. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma dinâmica, né, de tecnicidade que deveria ser, mas ficou muito legal, né, um formato muito proveitoso. Agradeço a todos os presentes, aos colegas também da comissão, vi vários aqui, mas eu falei, eu ainda me aventurei no chat aqui, mas eu com a tecnologia, eu acompanhando todos os quadrinhos aqui, eu estou no celular, eu estou no notebook, mas bacana, em nome também da OAB, da ESA, doutora Fabiana, agradeço imensamente a atenção. Dani, obrigado também, né, por essa ponte novamente, a todos os colegas. E para finalizar, a gente tem um costume, a doutora Fabiana já sabe, se todos puderem, aqueles que assim puderem, deixa eu colocar aqui meu modo de exibição, galeria grande, para a gente tirar uma foto, fazer para colocar no grupo, eu agradeço. Então, pessoal, aqueles que puderem, abrindo a câmera. Bom, vamos lá, eu vou dar um print. Se ele não tiver com a câmera aberta, não tem certificado, Robson. Isso é bom, Baeto. E aí, meu amigo, tudo bem? Um abraço para você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Então tá, pessoal. Até mais, doutora Fabiana, mais uma vez. Obrigado, bom almoço. Nós começamos o nosso quarto contributo realmente com o pé direito e num nível assim, nossa, de muita satisfação. Tchau, pessoal. Doutora Fabiana, mais uma vez, obrigado. Tchau. Tchau, bom dia, obrigada. Bom dia.